Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura, vamos falar de incentivo à leitura. Desde os idos de 2008, eu tenho atuado em biblioteca escolar, trabalhando com incentivo à leitura, ou seja, usando o material da biblioteca, infanto-juvenil principalmente, para trabalhar incentivo à leitura, ou seja, como chegar aos clássicos através de obras infanto-juvenis. E eu tenho usado alguns livros para trabalhar esse material. Nós temos visto atualmente, pessoas têm trabalhado muito para a divulgação dos clássicos, e temos trabalhado com isso, ou seja, como apresentar os clássicos, a literatura das fábulas, literaturas que usam mitologia, até os autores modernos. Então tem muita adaptação em quadrinho, muita adaptação em livro ilustrado, Porque eu lembro lá nos idos, quando eu estudava, nós tínhamos o quadrinho, que era um restrito, e tinha muito livro de texto. Hoje está muito mesclado, A maioria dos livros tem muita ilustração, às vezes tem mais ilustração do que texto, ou então tem ilustração e o texto está embutido, E aí as crianças já têm acesso ao livro ilustrado, elas querem ilustração. Então tem como você trabalhar, a partir de um livro ilustrado, um livro mais textual. Ou aprender que elas façam inferências visuais do texto escrito. Isso porque também, igual eu falei, o quadrinho está dentro do livro didático. Antes não se usava, por exemplo, quadrinhos para livro didático, e a maioria dos livros didáticos hoje em dia de língua portuguesa está completamente cheio de exemplos de quadrinhos. Então a coisa está meio mesclada. Vamos usar alguns livros base. Esse livro interessante, Heróis, Deuses, Monstros, da mitologia grega. Então, alguns vídeos passados a gente falou sobre obras de clássicos gregos, com aquela dica dos 10 livros do Dr. Rafael Silva, falando de mitologia grega, os clássicos da tragédia do teatro grego. E esse livro é interessante porque aqui tem realmente esses personagens, os deuses, os mitos da natureza, os semideuses, Então é interessante para o professor saber se nortear nesse universo da mitologia, Então tem os deuses, aí depois tem os mitos, Prometeu, Pandora, Narciso, Eros e Psique, aí tem o Perseu, Dédalo, Teseu, as fábulas de Midas. Então nós vamos ver vários livros que trabalham esses temas, ou seja, da mitologia da Grécia clássica, Então fica a dica aqui do Bernard Eveslin, Os Heróis, Deuses e Monstros. Um outro livro que eu já apresentei em outro vídeo, mas é interessante também trabalhar aqui, Heróis e Suas Jornadas, que aí entra muito do Campbell, Joseph Campbell fala da jornada do herói. Então esse livro trata disso, Os heróis e suas jornadas. Então sempre tem vocês podem pesquisar aí o mito do herói. O herói sempre tem aquelas etapas, de superação, etc. Já falei em algum vídeo sobre isso. Não, o vídeo de hoje não é sobre o Campbell, mas fica a dica de leitura para abordar. Interessante também para situar, já que vamos começar na Grécia Clássica, um pouco de história da Grécia Antiga, Esse livro aqui é interessante, ele é bem simples, bem didático, pode ser trabalhado, Olavo Leonel Ferreira, e aí é bem ilustrado, Tem aqui a civilização grega clássica, as escavações. Interessante isso, que muita coisa que a gente achava que era mitologia, hoje em dia, aqui as expansões de Alexandre Grande, Alexandre Magno. Esse livro é fartamente ilustrado, e aqui a imagem do Alexandre, que foi a máxima expansão da civilização grega, Ele era um general macedônio, e aqui mostra os teatros da Grécia, os teatros, Então a questão da cultura na Grécia, o teatro grego, Então fica a dica aqui para conhecer a Grécia clássica. E já falei em vídeo anterior que eu descobri, por exemplo, a Epopeia de Gilgamesh, lá nos anos 90, no início dos anos 2000, foi nessa coleção aqui, Esse aqui, por exemplo, é um dos livros da coleção, que são vários episódios da história do Gilgamesh, E aqui aí está a Epopeia de Gilgamesh, que foi escavada lá no século XIX, Aquelas 12 tabuinhas, inclusive tem lá o dilúvio, dilúvio universal, Então tem a questão do dilúvio, sobreviventes e tal. E aí tem outra série interessantíssima de trabalhar mitologia grega, também essa aqui, é a coleção, Ouro de Midas, Beleza de Narciso, Sonho de Ícaro, Destino de Pan, a Caixa de Pandora, o Tear das Moiras, aqui, o Destino de Pan,
o Teatro das Moiras, são temas interessantes, são temas da Grécia clássica, né? Para entender os livros, porque você não vai colocar o menino para ler Ilíada, a Odisseia, né? Não faz sentido. Então você vai apresentando esses pequenos livros, né? Que são trechos dessas obras, e vai aproximando a criança dessas obras clássicas. Aqui, ó, exemplo, as mulheres da guerra, né? As mulheres na casa de Troia, da Lia Neiva. A Lia Neiva, ela gosta de fazer adaptações, que é interessante, fartamente ilustrado também, ó, a civilização grega, né? E aqui ela imagina a guerra de Troia, só que trabalhando o foco narrativo em 5 mulheres. A Helena, que é a Helena, né? Que foi uma das causadoras da guerra, né? Ela foi raptada pelo príncipe troiano, né? A Helena, que era uma rainha grega, né? E aí vai de Écuba, Cassandra, Polixena, Andrômaca e Helena. Então são mulheres gregas e troianas, né? Envolvidas nessa guerra de Troia, né? Que a gente já viu lá na Ilíada. Então é uma narrativa juvenil, né? Assim, crianças de 12 anos já entendem. Lia Neiva, que interessante. Outra dica da Lia Neiva, aproveitando aqui, ó, esse livro é interessantíssimo, que ela conta coisas de mitologias, né? Egípcias também. E aí ela vai narrar o episódio em 6 estilos. Interessante. Ela vai narrar no estilo barroco, romantismo, realismo, naturalismo, modernismo e pós-modernismo. Então ela imagina, né? Aí a estilística, né? Narrar em 6 estilos, em 6 gêneros, né? Em 6 estilos de época. Como é que é a narrativa do romantismo, como é que é a narrativa do realismo, né? Então fica a dica aqui da Lia Neiva. Outra que gosta de fazer muita adaptação é a Ruth Rocha, né? Que é a Odisseia, ela fez adaptação. Então, em vez de mandar a criança ler a Odisseia, que não vai ler a Odisseia, né? Aqui, a criança de 12, 15 anos já compreende, né? E gosta de ler lá o Harry Potter, né? Aquelas histórias lá de mitos gregos, né? Ou então videogame que tem mitos gregos. Aqui tem essa adaptação da Odisseia, né? Ilustrado e tal, que aí é em prosa, né? Claro, né? Em verso, né? Aqui, mas ilustração de vasos gregos antigos, né? Então fica a dica aqui, Ruth Rocha, outra edição de Odisseia, ótima dica. Eros e Psique também é um drama lá, um mito da Grécia, tá aqui também essa versão. Tem até poema do Fernando Pessoa, né? Aqui as ilustrações, né? Da Grécia clássica, né? Outra aqui, Ulisses, a Laíde de Lisboa. Aí aqui, adaptação de Odisseia, né? Aqui, né? O Ulisses sobrevivendo na jangada, né? Então tem a capa, né? Aqui, o Ulisses amarrado lá no navio, né? Ele se amarrou no navio enquanto os remadores tentavam fugir das sereias, né? Aqui a cena aqui de novo, né? Então ele tá lá amarrado. Aqui, ó, Destino de Perseu, né? Luiz Galdino também. Interessante que até na literatura tem, né, em quadrinhos tem algumas paródias. Então, Odisseia, que é a viagem de Odisseu, Ulisses, né? Aí virou a ideia de qualquer coisa de aventura, de peripécias, né? Viveu uma Odisseia. Então aí tem aqui o Asterix também viveu Odisseia. A Odisseia de Asterix, ou seja, aventura. E aí o Asterix viajando ali pelo Mediterrâneo. Tem os mapinhas aqui do Mediterrâneo, e aí o Asterix sai lá da Gália, atravessa a Espanha, vai lá para a Itália, passa na Grécia, vai para o Egito, vai lá para a Mesopotâmia, né? Então é da coleção, e eu lia muito isso aqui, viu? Quando eu tinha meus 8, 9, 10 anos, eu lia muito essa coleção. Eu acho que eles coleção toda Asterix. Aqui, ó, também Monteiro Lobato, adaptação em quadrinho do Monteiro Lobato, né? Os 12 trabalhos de Hércules, Grécia Antiga também, né? É quadrinho, né, estilo quadrinho, 10, 12 anos, né? Então ele trabalha aqui, a turma do sítio, a turma do sítio encontrando Hércules e seus 12 trabalhos, né? Vamos lá, o que mais? Ó, fábulas de Esopo, né? Nessa coleção aqui tem fábulas de Esopo, começando, né? E tem também do La Fontaine, tal. Eu já mostrei esse livro, interessantíssimo para começar a falar de Esopo, né? As fábulas. A lebre e a tartaruga, o burro carregado de sal, a raposa e as uvas, o pastorzinho mentiroso, a cegonha e a raposa, tá aqui.
Mais clássicos de outras mitologias, né? Nórdicas, nórdica, anglo-saxã, Beowulf, adaptação. Rei Arthur também você encontra, adaptação, quadrinho, a saga do Rei Arthur, tá? O Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola, uma das versões, porque tem várias versões, né? Quer saber de lendas, mitologia da Polônia? Ó, o dragão de Wawel. O dragão de Wawel. Então a polonesa, uma descendente polonesa, né? Se eu não me engano, essa aqui é a autora daquela Casa das Sete Mulheres. É a Casa das Sete Mulheres. Depois eu vou falar de um livro dela. É a Letícia Vertkowski, né? Então ela, mitos da Polônia. Aqui os irmãos Grimm, olha lá, os músicos de Bremen também lá, os irmãos Grimm. Quem quer aprender sobre o Andersen, a Pequena Sereia, o Rochinol, outros, né? Interessante que aí vai aproximar as crianças das fábulas, fábulas modernas, né? Quer saber de mitos da criação também? Mitos da criação de vários países, né? Dos egípcios, dos gregos antigos, da Roma antiga. Mitos da criação, mitologias, histórias da África, né? Então, histórias africanas, que eu já mostrei aqui quando eu falei de África, né? Mas a adaptação. Aqui é o Altorn, vamos ver. Toque de Ouro, que é uma releitura do Midas, né? Tudo que ele toca vira ouro. Tolstói, A Pedra na Praça, e vários outros contos, né? Cultura russa, fartamente ilustrado também. Você vê, introdução à obra do Tolstói, né? Vai mostrar romances russos, né? Mostra contos russos. Aqui, ó, em vez de mandar, né, o pessoal ler lá o Guimarães Rosa, manda uns contos de Guimarães Rosa, né? As Margens da Alegria, aqui, fartamente ilustrado também, né? Pra você ver o trabalho de. Então esse aqui é um conto, e é o Nelson Cruz, né? É um conto das primeiras histórias do Guimarães Rosa. Quer conhecer Murilo Rubião, né? O realismo mágico, o surrealismo do Murilo Rubião, Teleco, o Coelhinho. Poesia, que é o Manuel Bandeira, Os Sinos, adaptação da poesia em imagens, né? Então, também é interessante. Aí a poesia está dialogando com a imagem. Então, o pessoal gosta de imagem, trabalha aqui. Aqui, já mostrei esse livro aqui, Exercício de Ser Criança, Manuel de Barros também, né? Interessante aqui, o bordados, esse trabalho de bordado. E os versos estão dialogando junto com a ilustração, né? Até o Brecht, ó, Bertold Brecht, Se os Tubarões Fossem Homens, né? Que é um poema dele, né? Aqui, um poema em prosa, podemos dizer assim. Aí, aqui também é o Nelson Cruz, né? Nelson Cruz tem lugar fazendo várias adaptações, inclusive do Arcadistas também, né? Do Marília de Dirceu, né? Que aí mostra aqui. Então são dicas de como trabalhar, né? Esses livros com as crianças, geralmente um público juvenil, né? Você pode trabalhar a partir dos 10 anos, esse terceiro ciclo, e aí tem quadrinhos, tem adaptação, eu acho interessante. E aí para o professor, né? Eros e Psique, interessantíssimo. Para o professor trabalhar basicamente esses conteúdos de clássicos e de fábulas do mundo todo, né? Então esse aqui já é mais avançado, né? Então aqui 12, 13, 14, né? As Mulheres da Casa de Troia. E esse para o professor trabalhar com as crianças, né? Eu acho que assim, para a criança pegar e entender este livro aqui, seria já aos 15 anos, né? Criança que já conhece o Harry Potter e tal, né? Então esse aqui já é mais para o público de 15 anos, assim, 16 anos, porque aqui é mais elaborado, né? É uma prosa mais densa e tem vários, né? Eu acho que primeiro o professor poderia usar isso aqui, igual esse também, é interessante o professor trabalhar, o professor ler antes, né? Depois para trabalhar com as crianças, né? Até porque pode trabalhar o Campbell, né? Eu falei lá das jornadas, né? Então essas são as dicas, né? Tem muita coisa, isso aqui fiz um apanhado e tem outros livros. É a forma de mostrar livros ilustrados, conteúdo infanto-juvenil para juvenil, né? Esse terceiro ciclo.
E aí em seguida as crianças vão ficar super interessadas, né? Não só em ler Harry Potter ou outros, né, livros que incluem mitologia grega, mas ler os próprios livros de mitologia grega. Assim, no segundo grau, ensino médio, já podem começar a ler Ulisses, Odisseia, né? Então fiquem as dicas, obrigado pela atenção e não se esqueçam de um detalhe: compartilhem.